Graça e paz, igreja linda do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Diga assim, glória a Deus. Amém. Com alegria, com entusiasmo. Estamos na casa do Pai. Amém. O Senhor já está aqui. O Espírito Santo já está aqui. Ele precisa ver que estamos aqui alegres em estar na presença dEle. Amém? Hoje o Senhor me deu uma palavra. Diz assim, em 1 Tessalonicenses 5, 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E às vezes é difícil a gente dar graça, né? Glorificar o nome de Deus em todas as coisas. Porque às vezes estamos passando por momentos tão difíceis que não conseguimos nem pensar numa solução, na saída. Esquecemos até do que Deus é capaz de fazer. Aí o Senhor veio hoje nos lembrar que em tudo dai graças. Porque esta é a vontade dEle. Nada está fora da vontade de Deus. Nada está fora do controle de Deus. Semana passada eu ouvi uma palavra aqui do irmão Wagner, da intercessão, e ele disse assim, que ficou martelando isso na minha cabeça. Ele disse assim, nada surpreende Deus. E aquilo entrou aqui no meu coração e eu vou levar isso para a minha vida. Nada surpreende Deus. Então tudo que acontece, o Senhor já sabe. Ele já sabe o que vai acontecer. Ele já sabe o que Ele vai fazer. Como Ele vai operar. Só basta apenas a gente crer. Amém? Então feche os seus olhos. Leve os seus braços ao céu. E agradeça ao Senhor. Agradeça a Ele pelo dom da vida. Agradeça a Ele por tudo que Ele tem feito na sua vida. Por tudo que Ele ainda vai fazer. Convide o Espírito Santo. Convide o Espírito Santo para estar aqui essa noite contigo. Para falar ao seu coração. Essa noite é tua, Senhor. Este culto é teu. Toma, Senhor. Toma este culto. Toma a nossa adoração, Senhor. É tudo seu. É para ti, Senhor. Que seja feita a tua vontade. A tua vontade soberana. A tua vontade soberana nas nossas vidas. Nós cremos, Senhor, no teu amor, no teu cuidado, na tua proteção. Tu és o nosso Senhor. Tu és o que cuida de nós, o que nos protege, o que nos guarda, Senhor. Estamos literalmente, Senhor, em teus braços de amor. Em teus braços, Senhor. Te louvamos e te adoramos, ó Deus. Seu amor perfeito sempre esteve repousado.
Salva de palmas ao Espírito Santo de Deus. Olha para o seu irmão que está do lado e fala assim para ele: meu irmão, o melhor lugar é nos braços do Pai. Amém, igreja? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, amado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, adore a ele, igreja. A tua igreja te adora, adore, 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 adore ao Todo-Poderoso. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és. Adore, igreja, adore ao Todo-Poderoso, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade. A tua igreja te adora, 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 adora ao Todo-Poderoso. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Feche teus olhos neste momento, coloque tua mão no coração e
presente neste lugar. Converse com Deus. Ele está te ouvindo neste momento. Agradeça a Ele por este dia maravilhoso que você passou. Se o dia não foi bom, agradeça a Ele, porque Ele está no controle de tudo. Ele está no controle de todas as coisas. Teu reino é sempre eterno. Teu reino é sempre eterno. Ordem, misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno. Guarda em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Te adoramos, Senhor. Receba hoje a adoração da sua igreja. A tua igreja se reúne por ti. Tu és a razão, o motivo de estarmos reunidos. Temos alegria, temos prazer de estar na tua presença. Não há outro lugar que gostaríamos de estar, senão aqui, diante da tua presença. Vem, Senhor. Toma a nossa vida, toma o nosso coração, Senhor. Vem trabalhar em nós. Vem alcançar as áreas da nossa vida que precisam ser alcançadas, Senhor. Porque queremos ser cada dia mais parecidos contigo. Ah, Senhor, queremos mais da presença do Teu Espírito guiando, conduzindo a nossa vida. Que possamos ter esta sensibilidade de ouvir a Tua voz, um coração obediente de Te seguir e de fazer a Sua vontade. Estamos aqui hoje, Senhor, reconhecendo que nada somos sem Ti e que sem Ti nada podemos fazer, somos dependentes de Ti. Nenhuma carne se gloria diante de Ti, nenhum braço é forte. Nós não confiamos no braço da carne, nós confiamos em Ti e em Teu poderoso nome. Mais uma vez, Senhor, revela a Tua graça, Teu favor, Tua misericórdia, Tua justiça. Revela-nos mais uma vez quem Tu és, porque queremos Te conhecer. Queremos Te conhecer. A palavra diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. É o que queremos essa noite. Revela-nos mais uma vez Tua presença e o Teu poder, para a glória de Jesus, Teu Filho. Amém e amém. Aplauda forte ao Senhor se você crê nisso. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Graça e paz, igreja linda do Senhor. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Que bom que estamos juntos novamente nessa quarta-feira, neste culto que tem sido abençoador para as nossas vidas. E estamos dentro das quartas-feiras aqui, recebendo de Deus uma série de mensagens sobre quem tocou nas minhas vestes. Qual é o tema geral? Amém. Tem sido abençoadoras essas mensagens. E hoje nós vamos trazer uma mensagem ainda dentro desse tema e que
todas elas têm um único objetivo. Qual é o objetivo dessas mensagens? Trazer amadurecimento da nossa fé, tornar a nossa fé madura, uma fé vibrante. Alguém pode dizer aleluia? Vocês acreditam nisso mesmo, que nós podemos ter uma vida vibrante? Vocês acreditam nisso mesmo? Vocês acreditam que podemos ter uma vida vibrante? Porque assim, irmãos, não há nada de errado com isso, mas assim, eu lembro que quando eu era garoto, assim, como eu disse para vocês, eu conheci Jesus com 15 anos de idade. E eu lembro que, assim, no início, eu tive minhas crises naturais de começar o evangelho, porque algumas coisas eu não conseguia entender, né? Assim, do mundo espiritual, e eu, obviamente, fui aprendendo e fui compreendendo algumas coisas. E eu lembro que, eu lembro do slogan da Igreja Universal, que era "Pare de sofrer". E eu tive acesso a ter contato com igrejas e tudo, porque eu comecei a pregar desde cedo. E eu lembro muito dos crentes falarem muito sobre isso, sobre essa questão assim, de ir a Jesus para interromper algum sofrimento, alguma dificuldade. Então, alguns chegavam a Jesus porque estavam com problemas financeiros, outros chegavam a Jesus que estavam com problemas emocionais, outros chegavam a Jesus que estavam com problemas de várias ordens. E parece que mesmo depois que a pessoa vem a Jesus, ainda que alguns venham por causa de certos problemas, parece que o foco é só o problema, é só as situações da vida, e parece que a vida cristã é um eterno buscar a Deus para resolver nossos problemas. Quando, na verdade, a vida cristã é você começar a alcançar níveis na sua vida, que de repente a sua vida ela começa a se descolar do natural e se tornar uma vida sobrenatural. Você começar a experimentar coisas que as pessoas comumente não experimentam. Posso ouvir um glória a Deus? E esse é o nosso desafio, irmãos. O nosso desafio não é viver a vida de todo mundo. O nosso desafio é viver a vida de Cristo. Amém? Eu não consigo imaginar Cristo assim, também correndo de um lado para o outro, preocupado com um monte de coisa. Eu consigo imaginar Jesus como os textos dizem, que o tempo todo ele ficava pensando em como agradar o Pai, em ouvir do Pai. E essas coisas faziam que a vida de Jesus fosse elevada, ela fosse uma vida acima das pessoas comuns. E quando eu falo acima, não é que Jesus se sentia melhor. Isso é outra coisa característica de Jesus interessante. Jesus conseguia fazer com que pessoas perto dele não se sentissem inferiorizadas. E é isso que eu acho estranho a gente, que tem um monte de falhas e defeitos, às vezes nos sentimos muito melhores do que as outras pessoas e, às vezes, somos muito vaidosos e orgulhosos. Jesus não fazia nada disso. Jesus tinha tudo, humanamente falando, para se sentir o cara, mas ele conseguia pegar as pessoas pequenas e suspendê-las. E é isso que eu espero com as mensagens que estamos pregando, que a palavra de Deus pegue sua vida e suspenda. Amém? Nunca vamos ouvir palavras aqui para nos jogar no chão, porque a Bíblia diz que o Senhor é aquele que pega o abatido e levanta. Alguém pode dizer aleluia? Então, vamos para a Bíblia. Quantos amam a Bíblia? Glória a Deus. Ok. A Bíblia nos diz assim, em Marcos capítulo 5, vai lá comigo. Marcos 5, a partir do verso de número 21. Eu vou ler na Almeida Revista e Corrigida, a ARC. O texto de Marcos 5, 21. Se você está comigo, diga reino em alto e bom som. Ixi, eu falei em alto e bom som. Fale reino em alto e bom som. Se você encontrou o texto bíblico, diga aleluia. Amém. Aí a Bíblia diz assim: e passando Jesus outra vez, num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. Diga comigo, uma grande multidão. E ele estava junto do mar, e eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas o quê? Eu quero ver a igreja, lhe imponha o quê?
Mais uma vez, o que é que ele pediu que Jesus impusesse sobre a filha? As mãos, para que ela sare e viva. E foi com ele. E novamente o texto diz, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e havia padecido muito com os médicos. A Bíblia diz, despendido tudo quanto possuía, e nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por trás dele, entre a multidão, e tocou-lhe na sua vestimenta, porque dizia, se eu tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Logo lhe secou a fonte do seu sangue, sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. Logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas? Uau! Disseram-lhe os discípulos, vês que a multidão te aperta e diz, quem te tocou? Ele olhava em redor para ver quem isso fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu alvoroços que choravam muito e pranteavam, e entrando disse-lhes, por que alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Riam-se dele, porém, ele tendo feito-os sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, a Bíblia diz assim, tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido quer dizer, menina, te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhe expressamente que ninguém o soubesse. E disse que lhe dessem de comer. Ok. Vocês perceberam que hoje eu li uma porção maior do texto, propositalmente, porque nós vamos extrapolar apenas o fato da cura da mulher do fluxo de sangue. Como vocês sabem da última ministração, nós percebemos que o texto começa por Jairo e não pela mulher do fluxo de sangue. O texto diz que a multidão estava acompanhando Jesus e de repente um homem se prostrou aos pés dele e fez um pedido a Jesus dizendo, a minha filha está moribunda, ela está entre a vida e a morte, é o que o original traz, e diz, eu peço-te que vá à minha casa, impõe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Você até aqui já entendeu que quando ele faz esse pedido para Jesus, então Jesus, ele imediatamente muda o curso da sua caminhada e vai em direção à casa do principal da sinagoga. Isso é um grande detalhe. Percebam que Jesus está cercado por uma multidão, mas Jesus não era guiado pela multidão. A multidão era quem seguia Jesus. Vocês pegaram isso ou não? Vou repetir. Apesar de haver uma grande multidão, Jesus não estava sendo conduzido, guiado pela multidão. Era a multidão que seguia Jesus. Então significa que, primeiro lugar, Jesus sabia exatamente tudo que ele precisava fazer e não precisava que ninguém o dissesse. E essa decisão que Jesus possuía em seu coração, o propósito, vinha da comunhão dele com o Pai. Ele disse, tudo que eu falo, eu ouvi meu Pai falar primeiro. E tudo que eu faço, eu ouvi meu Pai fazer. Assim é uma vida sublime e elevada. É uma vida que não retira as coisas da terra
e vive uma vida igual de todo mundo. É alguém que vai buscar as coisas no céu para viver uma vida aqui em cima. Meu Deus, está fraco. Irmãos, se você retira as coisas daqui de baixo apenas, então você vai viver a vida de todo mundo. As pessoas não precisam ser crentes para obter coisas terrenas. Irmãos, você vai conhecer pessoas fantásticas, muito bem-sucedidas em vários aspectos da vida dela, que não são crentes, porque elas aprenderam princípios de como obter coisas terrenas. Mas, irmãos, nós não somos essas pessoas. Nós somos chamados para copiar Jesus. Jesus não era guiado pela multidão, ele era guiado pelo Espírito do seu Pai. Alguém pode dizer aleluia? Ele disse, eu vejo meu pai fazer, eu repito, eu ouço ele dizer e digo, eu não tento ser criativo, eu só o copio. Alguém pode dizer glória a Jesus? É algo que eu tenho no meu espírito. Eu acredito que quando Jesus estava orando, logo cedo, de madrugada, quando o dia ainda estava amanhecendo, eu acredito que ele, enquanto ele orava, abria imagens na frente dele. E ele via um paralítico na frente dele se levantando. Aí disse, vai acontecer hoje, esse paralítico vai levantar. Mas depois ele estava orando, ele via cegos enxergando, disse, hoje cego. E depois, aquilo que ele via, aquela imagem do Espírito, ele via se cumprir logo depois no físico. Porque o Pai mostrava a ele o que ia acontecer naquele dia. É por isso que ele não desviava do propósito, ele tinha clareza. Quando você está entendendo, diga amém. Então, dentro dessa clareza dele, alguém faz um pedido e ele, olha como é a mente de Jesus. Ele pega toda aquela multidão ali, e não é que ele despreza a multidão, mas ele segue para a casa de um homem por causa do pedido de um único homem. Uma única pessoa. Alguém está ouvindo ou não? Você precisa entender isso. Uma única pessoa foi capaz de fazer Jesus mudar a rota dele, a direção dele, e ele começa a ir em direção à casa daquele homem. Ok. Quando ele vai na direção da casa daquele homem, ele está caminhando em direção à casa daquele homem, porque foi esse o pedido dele. Ele disse, que o Senhor venha à minha casa e impõe as mãos sobre a minha filha. Foi diferente do centurião que disse, não, se o Senhor entrar na minha casa, o Senhor diz daqui, ele vai ser curado lá. Aí sim, entramos na mulher do fluxo de sangue. Quando Jesus estava a caminho, a Bíblia diz que uma mulher veio por entre a multidão, e você já ouviu essa mensagem, não vou pregar novamente. Ela não queria chamar a atenção para si, por vários motivos. Ela rompe a multidão, atravessa a multidão, e eu disse, ela atravessa camadas. Ela atravessa a multidão que estava seguindo Jesus, ela atravessa os apóstolos, e finalmente chega a Jesus, mas não toca na pele de Jesus, ela não toca no corpo dele, toca nas suas vestes. E a pergunta de Jesus, ao interromper a caminhada, e aqui pela segunda vez ele interrompe a caminhada. Jesus interrompe a caminhada, sim ou não? Ele para. Aí eu fico imaginando aquele efeito dominó, todo mundo parando, e um batendo, esbarrando no outro. Ele disse, por que parou lá na frente? Ele disse, não, Jesus parou, ele está muito longe da gente, está lá na ponta, alguma coisa aconteceu. Aí Jesus para, vira para a multidão e diz, alguém me tocou. Como sempre, tem sempre os mais espertos do outro lado. Né? Sempre tem alguém mais perto de todo mundo. Os discípulos que estavam perto dele, os apóstolos, estavam ali do lado dele, disseram assim, Jesus não é por nada não, eu sou mais esperto que o senhor. Deixa eu te dizer o que está acontecendo. O senhor não percebeu, o senhor está em volta de uma multidão, o senhor é uma ilha, em vez de estar cercado de água por todos os lados, o senhor está cercado de gente para todo lado. Pode até ter sido eu que me esbarrei em você. É óbvio que alguém lhe tocou, Jesus. Jesus disse, quem me tocou foi diferente de toda essa multidão, porque quem me tocou extraiu de mim poder. Eu gosto disso. Eu gosto disso, porque significa que a vida de Jesus entrou no corpo daquela mulher. Jesus que nunca ficou, irmãos, Jesus nunca ficou doente. Leia uma Bíblia. Leia uma Bíblia. Irmãos, é porque a gente vive aqui nessa terra, a gente tem a mentalidade de um sangue contaminado transmitir uma doença para a gente. Essa semana eu vi uma coisa que é horrível. Eu não sei, não posso afirmar que é verdade, porque eu não vi esse relato por outra pessoa, mas uma médica, ginecologista, contou que uma mulher de 43 anos
foi ao consultório dela com um odor na sua região íntima, de tão forte, que ela disse que de dentro do consultório dela, ela conseguia sentir o cheiro da mulher lá na recepção. E quando a mulher chegou, lembra um pouco a mulher do fluxo de sangue, ela já havia procurado outros médicos e ninguém havia resolvido o problema dela. Aí ela disse, eu não consigo resolver o problema aqui também, eu vou internar você no hospital e vamos fazer uma bateria de exames. Internou uma mulher, e ao fazer a bateria de exames, descobriu que ela tinha uma bactéria na sua região íntima, e essa bactéria só existe em cadáveres. A pergunta é, como é que uma bactéria de cadáver estava na região íntima de uma mulher? E aí ela contou, e ela ligou Lé com Cré, ela disse que o seu companheiro trabalha em um necrotério. E então ele estava dormindo com os cadáveres e depois chegava em casa e dormia com a mulher. Quando eu penso que eu já ouvi de tudo, as criaturinhas desse mundo decaído estão se superando. Sim ou não? Como é que um ser humano dorme com um cadáver? E aí passou a bactéria para a mulher. Por que eu estou dizendo isso? Porque como a gente vive nesse mundo decaído, a gente consegue imaginar uma doença de uma pessoa passando para outra. O sangue contaminado de alguém contaminando outra. Sim ou não? Mas a nossa mente precisa extrapolar o natural e ir para o sobrenatural. Aqui eu vejo o inverso. Aqui eu vejo uma vida entrando em alguém que está doente. Nós precisamos ver isso. É por isso, irmãos, eu não sei se vocês já perceberam que quando a gente toma a ceia, eu digo assim, fecha os olhos agora. E veja, não é que o cálice, nós não somos católicos para acreditar em transubstanciação. A gente não acredita que ali o suco de uva ou o vinho vira sangue. Isso não é uma doutrina bíblica, isso é uma tradição de homens. Mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus arrancou as maldições, e a doença é uma maldição. Então, quando você está tomando o cálice, você pode se tornar consciente do sangue de Jesus. Sabe o que é se tornar consciente de algo, sim ou não? Você torna-se consciente do sangue e diz, a vida de Jesus está entrando em mim agora. Irmão, eu creio que em vez de estar entrando um vírus em você, está entrando um antídoto. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? A vida de Jesus, a saúde de Jesus entrou no corpo da mulher. E a Bíblia diz que ela foi imediatamente curada. Alguém pode dizer glória a Deus? Ok. Assim que a mulher é curada, a Bíblia diz, ela declara a Jesus toda a verdade. Ou seja, a verdade sempre está do lado da fé. A verdade está sempre do lado da fé. Meu irmão, a fé sempre é a verdade. Amém? Ah, pastor, mas o médico disse que eu estou doente. Então não é a verdade? O que o médico disse é a realidade. A fé não nega a realidade. A fé trabalha na realidade. Usando o quê? A verdade. A verdade suplanta a sua realidade. Você tem um relatório médico, qualquer coisa, é a realidade, mas não é a verdade. A verdade é que Salmo 107, verso 20. O Senhor enviou a sua palavra e os curou e livrou-os de todo o mal. Alguém pode dizer aleluia? Ok. O que você acha que aconteceria com você? Preste bem atenção. Se você fosse uma daquelas pessoas na multidão e estivesse vendo tudo isso. Você ficaria... no bolso, pelo menos naquele momento, você ficaria mais crente ou mais incrédulo? Você vendo um milagre na sua frente. Mais crente, né? Pode até ser que você não mantivesse aquela fé depois. Quando eu falo você, é no sentido geral. Mas você se torna mais crente, você está vendo um milagre diante dos seus olhos. Só que, olha o que a Bíblia diz. Que naquele momento, estava ali também no meio daquelas pessoas, Jairo, que havia feito um pedido para Jesus. Vem até a minha casa, impõe as mãos sobre minha filha para que ela sare e viva. Alguém está me acompanhando ou não? Só que foi nesse exato momento que a Bíblia diz que os seus servos da sua casa, chegaram e disseram, sua filha está morta, não incomodes mais o mestre.
Já parou para pensar nisso? Exatamente no momento em que Jairo ouve a verdade, porque a mulher relatou para todos ouvirem, não foi só Jesus que ouviu. E ela disse, a Bíblia diz, ela contou toda a verdade. Todos ouviram o testemunho de um milagre. Um testemunho de milagre não rouba a sua fé. Ele põe fé em você. Ele precisava de um milagre na casa dele. Então, mais fé agora estava nascendo no coração dele, que acabou de ouvir um milagre. Só que é exatamente nessa hora, os servos chegam e dizem, sua filha morreu. Não incomodes mais o mestre. Vocês estão me acompanhando? Diga amém. Não incomodes mais o mestre. Aí a minha pergunta para você é, minha primeira pergunta é, por que não trouxeram essa notícia antes da cura do relato da mulher do fluxo? Por que essa notícia não chegou antes? Ah, pastor, foi coincidência. A pergunta é, será? Por que não trouxeram essa notícia antes do relato do milagre? Aconteceu imediatamente após o relato do milagre. Ou você é muito bobo, ou você não está lendo direito. Assim que a mulher contou o milagre, logo em seguida, Jairo ouviu a pior notícia que ele poderia. A filha dele estava o quê? Morta. Ok? Agora, uma outra pergunta que eu quero fazer para vocês. Por que aqueles homens trouxeram a notícia para Jairo e não se limitaram a dizer apenas que essa era a notícia? Sua filha está morta. Já que você acha que foi coincidência. Por que eles não se limitaram a dizer, infelizmente, sua filha partiu. Ela não suportou, ela morreu. Porque essa era a notícia, sim ou não, igreja? Mas olha o relato bíblico. Eles se aproximam de Jairo e diz, sua filha morreu. Não incomodes mais o mestre. Não era só a notícia de que a menina morreu. Havia uma palavra em seguida dizendo, não incomodes mais o mestre. Então você tem que parar para pensar que ali estava a voz do diabo. Qual era a voz do diabo? Pare. Qual era a voz do diabo? Pare. Irmãos, talvez você não saiba o poder que Deus tem, mas com certeza o diabo sabe. Vou repetir. Você pode não saber o poder que o seu Deus tem, mas o diabo sabe, porque diferente de você, o diabo viu Deus diante dele. Você nunca viu a Deus, mas o diabo sim. E eu vou te dizer, mais de uma vez. Primeiro ponto, anote aí se vocês estão anotando a mensagem. Primeiro ponto para essa noite, cuidado com o que você ouve. Bastou aquela notícia chegar para ela ser a última notícia. Irmãos, a última notícia na mente de Jairo era o mesmo Jesus que está indo da minha casa, curou a mulher sem precisar dizer nada para ela, sem precisar nem tocar nela. Se ele pode fazer isso sem tocar, imagine se ele tocar na minha filha. Era a última notícia. Irmãos, às vezes a gente lê a Bíblia e somos muito simplistas, superficiais, nós somos reducionistas, reduzimos as coisas. Não, nós precisamos pegar essa palavra aqui e ir abrindo ela. Você já abriu uma mexerica, uma tangerina? Para você desfrutar dela, você precisa arrancar aquelas camadas de casca, sim ou não? É a mesma coisa aqui. Para você desfrutar de certas verdades aqui, você precisa abrir e imaginar que naquela hora Jairo estava com uma boa notícia. O mesmo Jesus que eu estou convidando a ir para minha casa acabou de curar uma mulher que havia tido o mesmo tempo de doença, o tempo que a minha filha tem de vida. Você já parou para pensar nisso?
12 anos a filha dele. 12 anos a mulher de fluxo. Coincidência, eu estou dizendo a você, às vezes nós somos bobinhos demais. Estou dizendo, a gente é muito gospel. Alguém está me acompanhando, sim ou não? Agora, por que aqueles homens não trouxeram a notícia antes? Eles trouxeram a notícia depois. Não trouxeram a notícia mentirosa. Eles trouxeram a realidade. Sim ou não? A minha tinha morrido. Mas a outra questão é, por que eles não se limitaram a dizer, a menina morreu? Eles disseram, não incomodes mais. A palavra em grego, utilizada para incomodar, pode ser traduzida também por uma expressão de tirar a pele de alguém. A gente usa até essa expressão hoje, né? Rapaz, você está tirando a pele de fulano. O que significa quando você está tirando a pele de alguém? Você está desgastando aquela pessoa, sim ou não? Você está abusando daquela pessoa. Você está indo, explorando, você está indo longe demais. Você está passando dos limites, sim ou não? A gente não usa essa linguagem até hoje, sim ou não? Pois bem, no original, a palavra usada é essa. Que aí pode ser traduzida também por não perturbe, não incomode. Então ele estava dizendo, se a menina está morta, e o propósito era Jesus curá-la, para que você ainda precisa ficar com ele aqui? Não incomodes mais o mestre. Pare de pedir a ele, pare de ficar perto dele, pare de ficar aqui ao lado dele, caminhar com ele. Se não precisa mais isso, volte para casa, vai lá agora preparar o funeral da sua filha. E aqui está a questão. Essa notícia acabou sendo a última. E normalmente, a última notícia é a notícia que damos mais valor. Isso aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús. Para eles, a última notícia era que Jesus estava morto. Eles estavam andando abatidos, tristes e dizendo, nós pensamos que ele era o cara, que era o Salvador. Ele era um homem justo, bom, fez muitos milagres, mas mataram ele. Já é o terceiro dia e nada. Nós estamos tristes. Mas por que estavam tristes? Porque estavam com a última notícia. Por isso Jesus disse, nécios de coração tardio em entender. E ele abriu as escrituras para mostrar para eles que era necessário que Jesus padecesse, mas que ressuscitasse ao terceiro dia. Então a última notícia não era a morte, a última notícia era a ressurreição. Só que às vezes nós estamos com a última, e a última notícia parece ser a mais importante. Estou entendendo isso ou não? Então cuidado com aquilo que você ouve. Porque aquilo que você ouve, aquilo que você dá ouvidos, fatalmente descerá ao seu e vai influenciar as coisas que você vê e as coisas que você fala. Vou repetir. Cuidado com aquilo que você ouve. Porque aquilo que você ouve fatalmente descerá ao seu coração. E se descer ao seu coração, que é a sede, o centro da sua vida, não é o que a Bíblia diz? No livro de Provérbios diz, sobre tudo que deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Tudo brota do seu coração. Então, se algo descer ao seu coração, vai influenciar a maneira que você vê as coisas, que você vê a vida, vê a situação, e como você confessa aquilo que você fala. Alguém está ouvindo ou não? Diga comigo. A última notícia parece ser a mais importante. Ai, quantos aqui amam a maneira como Jesus lida com as coisas? Irmãos, como eu falei, algumas coisas se perdem. Não é de propósito. Quando a Bíblia foi traduzida para português, há uma perda, e a perda existe por uma única razão. Você tem uma língua mais antiga do que o português. Em primeiro lugar. E, segundo lugar, existem ideias ali que estão dentro de uma única palavra. Quando para o português eu preciso de mais palavras para trazer uma ideia. Vocês entendem isso ou não? Então, às vezes eu preciso de 3, 4 palavras para juntas ela entregar para você a ideia. Em hebraico, uma única palavra pode ter
inúmeras ideias dentro dela. Então, por isso que foi boa essa evolução toda das traduções, e a gente tem várias traduções, a gente consegue comparar uma com a outra, e tem muita riqueza. Alguns textos bíblicos dessa passagem dizem assim: então Jesus, ouvindo essas palavras, disse a Jairo: não temas, crê somente. É uma parte só da ideia, porque significa que Jesus também ouviu o que os servos disseram para Jairo. E novamente eu vejo o amor de Jesus por uma única pessoa. Vocês estão sendo ministrados sobre isso? Jesus te ama individualmente. Aí uma vez eu ouvi uma frase maravilhosa, vocês querem ouvir ou não? Sobre a graça de Deus. Vamos fazer aqui umas conexões. Vocês gostam de colar os legos? Aí a Bíblia diz assim: então o discípulo a quem Jesus amava recostou a cabeça sobre o seu peito e lhe disse: mestre, por acaso sou eu? Ou em algumas partes do Evangelho, correlatos diz assim: mestre, quem é o traidor? Ele pergunta, não somente pergunta se é ele, mas tinha tanta intimidade que pergunta quem é o traidor. Quem era o discípulo a quem Jesus amava? O próprio João que estava escrevendo, ele falava dele mesmo. Ele disse: eu sou o discípulo a quem Jesus ama. Nenhum deles disse isso, só João. O que é isso? Isso significa personalizar o amor. Então escute, preste bem atenção. Todas as folhas estão ali na árvore, mas se você prestar atenção em uma única folha, você vai perceber o brilho do sol iluminando aquela folha. Para aquela folha é como se o sol estivesse apenas iluminando a vida dela. Você pode pensar que Deus ama todas as pessoas, mas perder a revelação de que Deus ama você. Você pode ter a ideia de que Deus abençoa as pessoas e perder a revelação que Deus abençoa você. É diferente quando você chega a esse entendimento de que Deus me ama e que eu sou abençoado por Ele. Às vezes lá em casa a gente brinca. Às vezes eu estou falando com a pastora, aí eu digo para ela assim: olha, lembra daquela que eu falei que eu queria isso para mim? Lembro, pois vai acontecer. Uma pessoa me procurou e me disse isso, isso e isso. Aí ela disse assim: Deus só ama você. Eu digo: eu não sei se Deus ama os outros, mas a mim Ele se revela assim, que me ama. Aí eu brinco com ela. O que eu quero dizer que o amor de Deus deve ser personalizado. Você deve crer que Deus ama você. Amém? Porque se você não acreditar que Deus te ama, irmão, você vai achar o quê? Você vai acreditar no quê? Você vai acreditar que Deus às vezes vai amar fulano, ciclano, mas a você Ele vai deixar de lado, porque talvez Ele não te ame tanto assim. Eu acredito então que Deus me ama, que Deus cuida de mim e que Ele não me deixa faltar nada. Porque eu sou melhor? Não, só porque Ele me ama. Vocês creem nisso? Vamos lá. Jesus ouve também o que diz. Repare, a palavra era para Jairo, não era para Jesus. Estavam contando a Jairo: olha, sua filha morreu, pare de incomodar o mestre. Aí o texto em português diz assim: então Jesus, ouvindo essas palavras, olhou para Jairo, aí agora ele fala com Jairo e diz: não temas, crê somente. Ou tão somente crê em algumas versões. Ok. Só que o que na verdade o texto bíblico diz é o seguinte, e algumas traduções está traduzido assim, no português também, algumas versões, diz assim: e Jesus, não se atentando a estas palavras, disse: não tenha medo, crê somente. Jesus ouviu, mas ele não deu crédito a essas palavras. O que quer dizer o original? Vocês pegaram isso aí? Ele escutou o que os servos disseram para Jairo, mas a Bíblia diz: e Jesus não dando atenção a estas palavras. O que significa?
que Jesus não ouve a realidade, ele ouve a verdade. Você deveria aprender com ele. A Bíblia diz, ele não atentou para essas palavras, eu não estou nem aí que estou chegando. Irmãos, eu quero chegar nesse nível, eu não estou nem aí que estão chegando. Irmão, ele disse, não se atentando a essas palavras, significa que aquelas palavras estavam influenciando Jairo, mas não influenciaram Jesus 1 milímetro sequer. Porque é o primeiro ponto. Cuidado com aquilo que você... Jesus tinha cuidado com aquilo que ele ouvia. Com aquilo que ele dava ouvir. Irmãos, tem gente que dá crédito a tudo. Eu acabei de contar um relato agora que eu disse para vocês. Eu não tenho convicção absoluta que é verdade, porque o relato veio apenas dessa médica. Mas, como eu disse, com o mundo do jeito que está, a gente não se surpreende com essas coisas. Isso ser verdade. Né? Mas, obviamente, para eu bater o martelo, eu teria que ter ouvido relato assim de vários meios. Mas a verdade é que, irmãos, quantos de nós damos crédito às pessoas que chegam para a gente e, de fato, elas jogam contra o tempo todo? Elas jogam o quê? E a gente não pode ser bobinho e gospel demais e achar que o diabo vai aparecer para a gente vermelho e de chifre. Vocês estão ouvindo ou não? Lembra que eu contei para vocês sobre os missionários em algumas tribos africanas, que eles tinham que contextualizar certas coisas, porque as tribos eram tão alheias a certas coisas, porque viviam isoladas, que, por exemplo, eles não conheciam neve. Então, se você dissesse assim, o sangue de Jesus vai se tornar mais alvo que a neve, ele não tinha essa referência de neve, o que é neve. E você também, numa tribo distante daquela, você abriu o quê? Uma TV para eles verem neve? Eles não viam TV. Vocês entendem isso ou não? Mas eles conheciam a carne do coco. A carne do coco é branca, a ideia é a mesma. Aí, o pessoal disse assim, para o pessoal da tribo africana, e aí, vocês já viram, vocês sabem o que é o diabo? Aí, sim, nós sabemos o que é o diabo. Aí mostraram a imagem que eles acreditavam ser o diabo. Em muitas culturas, o diabo é pintado até de preto. Mas na tribo lá africana, o diabo era branco e chegava a ser vermelho. Porque a imagem deles era o inverso, por ser uma tribo africana. Vocês entendem isso ou não? Cultura. A ideia que eu quero dizer para você é, irmãos, preste bem atenção, o diabo não vai aparecer para você de chifre, de rabo pontiagudo e de tridente, soltando enxofre. O diabo ele vai aparecer para você através de palavras de pessoas. E que se você der ouvidos a essas palavras, elas vão contaminar a sua vida. Alguém está ouvindo isso ou não? E aí entra o ponto 2. Cuidado com aquilo que você crê. Cuidado com o quê? Com aquilo que você crê. Cuidado com aquilo que você o quê? Crê. Então vocês já entenderam que o primeiro ponto está falando, não incomodar mais o mestre, é para você o quê? Para de ficar buscando Deus, para de buscar... Quantas vezes a gente ouviu isso das pessoas? Não, por que você fica buscando Deus, buscando Jesus? Né? Menina, dá isso como um caso resolvido, e já dá isso como que acabou, que não tem mais jeito. Jesus olha, ele não presta atenção nas palavras daqueles servos e diz para Jairo, não temas, crê somente. Então cuidado com aquilo que você crê. Jesus sabe do poder das palavras sobre as nossas crenças. É por isso que ele interferiu. Ele não atentou às palavras dos mensageiros, mas ele sabia o efeito que isso iria causar em Jairo. Estão ouvindo ou não? Ele não se atentou às palavras, ele não estava ligando para aquilo. Aquilo não interferiu na fé de Jesus. Ele se preocupou com Jairo. O que aquelas palavras fariam no coração de Jairo? Foi por isso que ele diz, Jairo, não tenha medo. Irmãos, eu não sei se você sabe, mas não temas é a expressão que mais aparece em toda a Bíblia. Essa expressão e expressões parecidas com essas estão por toda a Bíblia. Por que será que a Bíblia gasta tanto tempo ou tantas vezes ela traz essa ordem de não temer? Porque o medo
é o oposto da fé. Diga comigo, o medo é o oposto da fé. Ah, pastor, eu pensei que o oposto da fé era a dúvida. Escute. Preste bem atenção. Olha o que Jesus disse para Jairo. Primeiro ele disse, não temas. Não tenha o quê? Medo. Porque as palavras que aqueles homens trouxeram para ele, encheu o coração dele de quê? De medo. De quê? Como, pastor? A minha já morreu, ele vai ter medo de quê? Não. Você ainda não entendeu o que é o medo. Até ali, a imagem... Entenda, vamos de novo, por favor. Eu não, irmãos, diante de Deus, eu me esforço para pintar quadros aqui em cima. Então preste atenção. Pinta esse quadro comigo. Jairo criou uma imagem na mente dele. Foi a outra mensagem que eu falei sobre a imaginação. Ele pintou um quadro. Ele disse, eu vou falar com Jesus, eu estou vendo Jesus indo na minha casa, estendendo a mão sobre minha filha, encostando a mão no corpo dela, ela vai curar e vai viver. Era a imagem que ele possuía, sim ou não? A minha não estava morta, ela estava viva, então ela conseguia imaginar a minha doente sendo curada. Ok, depois a imagem dele se tornou ainda mais forte. Por quê? Porque ele acabou de ouvir o relato da mulher. Ele disse, esse Jesus curou uma mulher que ele nem falou, que ele nem tocou, ela foi capaz de ser curada só tocando no vestido dele. O que não vai acontecer na minha casa quando ele não entrou? A imagem ficou ainda mais vibrante, nítida dentro dele. Só que aí uma outra palavra veio e pintou uma outra imagem. Ele agora não estava vendo a filha mais viva. Ele estava vendo a filha o quê? Porque, meu irmão, palavras constroem imagens. É o que eu estou fazendo aqui agora. Enquanto eu prego, eu estou pintando quadros na sua cabeça. E eu me esforço para esses quadros serem nítidos e fazerem sentido para você, para a sua vida. Porque o desejo de Deus é pegar a sua vida do comum e levar para o extraordinário. E quando eu falo extraordinário, não é o conceito do mundo de extraordinário. É viver uma vida que você não está limitado ao físico, que você se move pelo Espírito. Você é um homem, uma mulher espiritual. Você sabe que a sua fé não conhece limites. Posso ouvir um glória a Deus? Você não está limitado ao que você ganha, você não está limitado onde você mora, você não está limitado por quanto você estudou, você está limitado pela cor da sua pele, pela sua idade, você não está limitado, nada limita você. A sua fé não conhece limites. Alguém pode dizer aleluia? Mas vamos lá. Ele não tinha mais a imagem da menina viva, ele tinha a imagem da menina o quê? É isso que é o medo. O medo é a expectativa do mal, é o desenho, é o quadro do mal. Quando você pinta um quadro do mal, quando você se vê desempregado, quando você se vê doente, quando você se vê acabado, isso é o medo. O medo é um quadro, é uma imagem dentro de você. O que é a fé? A fé é a mesma coisa. A fé é uma imagem, é um quadro. A fé é a substância. A fé é a certeza, a convicção daquilo que você está o quê? Expectativa. É aquilo que você espera. O medo também é o que você espera. Você espera o mal, medo. Você espera o bem, fé. Está fazendo sentido para você ou não? Agora, olha a sequência do que Jesus disse. Primeiro é cuidado com aquilo que você é o quê? Ouve. As palavras daqueles homens não vieram dos homens, vieram do diabo. E tem esses dois detalhes para provar. Por que eles não falaram antes? A notícia não chegou antes, se vocês querem pensar assim. Por que ela chega imediatamente depois dele ver o milagre? Segundo, por que eles não se limitaram a apenas dizer, a menina morreu? Eles disseram, não incomodes o mestre. Em outras palavras, o diabo estava dizendo para você e para mim o quê? Pare. Pare de orar, pare de ler a Bíblia, pare de fazer jejum, pare de buscar a Deus, pare se não está adiantando nada, pare. Tudo que o diabo, irmãos, tudo que o diabo quer é que você pare de buscar a única fonte que pode interromper o vírus, a doença de Satanás. Amém? Mesmo quando você não tem Deus, você está à mercê do diabo. Sim ou não? Então tudo que o diabo não quer é que você se aproxime de Deus, se aproxime de Jesus, se aproxime da vida de oração, da vida da palavra.
O diabo não está preocupado quando você vira gospel. O diabo está preocupado quando você descobre que é ser filho de Deus. Quando você descobre que é ser um crente em Jesus. Você entende isso, sim ou não? Mas vamos lá. Escute. Qual foi a segunda coisa que Jesus disse depois de não temas? Ele não disse só crer. Ele disse creia somente. No original ele estava dizendo assim. Creia unicamente. Aqui novamente é a única coisa. Você entenda hoje que o medo é o oposto da fé. E a dúvida é o colapso, é o curto-circuito da sua fé. Jairo estava crendo, porque ele tinha uma imagem da menina sendo curada, sim ou não? Tanto que ele disse, vai na minha casa e põe as mãos nessa coisa. Isso é fé, é uma imagem. Só que quando ele ouve a notícia, ele agora não tem mais a imagem da menina sendo curada. Ele tem a imagem da menina o quê? Ok. Então, quando ele tem a imagem da menina morta, o medo, criou um colapso, um curto-circuito na fé dele. A esse curto-circuito, a Bíblia chama de dúvida. Porque a palavra dúvida, ela é a palavra dúbios. O que é dúbios? Duplo, dois. Quando você tem duas ideias, dois pensamentos, você tem dúvida. Quando você para em uma bifurcação e diz, eu não sei se eu vou para a direita ou para a esquerda, dúvida. Eu não sei se eu continuo ou se eu paro, dúvida. Eu não sei se Deus me ama ou se Deus me odeia, dúvida. Acabei de falar sobre isso. Você tem que personalizar o amor e dizer, Deus me ama e Ele me abençoa, e não ter dúvida disso. Agora, se você tem dúvida, você não pode obter nada de Deus, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você duvida do amor dele? Você duvida do cuidado dele? Cuidado com aquilo que você crê. A Bíblia está dizendo, através de Jesus aqui, tenha unicamente dentro de você a fé. Não tenha duas coisas. Se o medo entrar, o medo é o oposto da fé. Você vai ter duas ideias, duas imagens, sua fé vai colapsar, vai entrar em curto-circuito. O nome disso é dúvida. Qual é o nome disso? Dúvida. Quando você entender até aqui, diga amém. Deixa eu te mostrar um texto maravilhoso. Na verdade, nós poderíamos ler esse salmo todinho, porque ele é um salmo perfeito para a sua confissão. Você deveria pegar esse salmo e lê-lo em casa e pôr este salmo na sua boca e confessá-lo. Mas eu quero te mostrar esse versículo. Salmo de número 112, verso 7. Salmo 112, 7, na Almeida Revista Atualizada. Vocês estão me acompanhando? Diga amém. Olha esse salmo, irmãos. Não se atemoriza de mais notícias. Atemorizar é medo ou não? Não terá medo das más notícias, porque o seu coração é firme. Coração, vocês já entendem? É o interior, é o lugar da sua, é o centro da sua vida, é a fonte da sua vida. Baseado em Provérbios 4, 23. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu. A Bíblia diz, o seu coração é o quê? É frouxo, é vacilante, é dúbio. O coração é o quê? Por que ele é firme? Porque confia ou é confiante no quê? Vocês entendem que essa aqui é a fé bíblica? A fé que não está apoiada em nada não é fé. Eu tenho fé em quem? No Senhor e na sua palavra. Eu confio no meu Deus e naquilo que Ele diz. Isso é fé. A Bíblia diz que quem tem fé não tem medo. Medo de quê? Das mais. Vocês entendem? Jesus vive isso aqui. Jesus vive. Quando ele ouviu a má notícia que chegou para Jairo, ele não se atemorizou. Ele não ficou com medo. E disse para Jairo essas mesmas palavras. Jairo, seja este homem, não tenha medo das más notícias. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com aquilo que você crê. Cuidado com o quê? Com o que você ouve e cuidado com aquilo que você crê. Não pode haver duas sementes em você. Você só pode plantar uma única semente. Se houver duas sementes dentro de você, nada vai acontecer na sua vida. Você só pode ter uma única semente. E a Bíblia diz que essa semente é a semente do reino, a semente da fé. Ok, pode dizer aleluia? Ok.
A Bíblia diz então, preste bem atenção aqui. A Bíblia diz várias vezes nesse texto. Vocês entendem porque que eu estou falando hoje de Jairo? Apesar de que o tema geral é quem tocou nas minhas vestes. Porque escute, o que está sendo construído aqui para a nossa fé amadurecer é, eu vi, no exemplo da mulher, todos os princípios da fé. Os princípios da fé, ela ouviu, ela imaginou, ela falou e ela tomou posse. Ela obteve aquilo que ela creu, viu e falou. Faz sentido para você ou não? E agora eu estou vendo na vida de Jairo, que está dentro do mesmo contexto, um homem que precisou ter a interferência de Jesus para nos ensinar que essa fé, que pode realizar qualquer coisa, ela sofre perigo. Faz sentido para você ou não? Diga comigo, a fé sofre perigo. Quem é o inimigo da fé? O diabo. O diabo é inimigo da fé. Lembre-se, as aves do céu vêm e comem a semente. Jesus disse, você sabe quem são as aves do céu que comem a semente? É o diabo. Que ele vai até o coração da pessoa e rouba a semente, antes que a semente ecloda e vire fé. Eu estou inventando ou Jesus disse isso? Quem é o inimigo da sua fé? Mas o diabo vai aparecer para você, se você for africano, vai aparecer para você branco e vai chegar a ser vermelho. Se você é europeu, ele vai ser todo vermelho. E aí vai, não importa a cor que você acha que o diabo tenha. Não importa. Ele nunca vai aparecer para você de uma cor, de chifre, de cauda. Ele vai vir através de quê? De palavras. Através de quê? Sua fé sofre perigo, a minha também. Então eu devo ter cuidado com aquilo que eu ouço e com aquilo que eu creio. Você vai crer naquilo que você o quê? Ouve. Naquilo que você dá ouvido. Por isso Jesus interferiu e disse, não temas, crê somente. Tenha uma única semente dentro de você. Tem uma única coisa dentro de você. Diga comigo, uma única coisa. Diga comigo, uma única coisa. Meu irmão, quanto mais eu prego sobre isso, mais isso se torna forte dentro de mim. Eu descobri de verdade que esse é o segredo da vida. O segredo da sua vida são as únicas coisas. Essa semana eu comecei a estudar sobre um outro assunto, de uma outra área. Porque eu sou assim, eu passo fase da minha vida buscando estudar. Eu não paro de estudar nunca. Nunca. Eu amo estudar. Estudar para mim é igual a respirar. Se eu não estudar, eu não estou respirando. Eu amo estudar. Vida toda. Amo. Coisa mais maravilhosa que existe. Por isso que eu falo para vocês, a coisa mais fantástica que existe é a inteligência. A capacidade de você fazer conexões. Você ligar as coisas. Podem roubar um monte de coisa de você, mas não podem roubar o que você põe aqui dentro. Sim ou não? Sim ou não? Aí eu estava começando a estudar, estudando sobre certas áreas, e aí eu comecei a procurar pessoas desta área na internet que falassem sobre esse assunto. E aí cada um começou a falar uma coisa diferente, e eu elegi de todas as pessoas que eu estava ouvindo, uma única para eu escutar. Porque se eu ouço várias pessoas que apontam para vários lados, eu vou ficar paralisado igual o leão. Não é minha área, mas dizem os especialistas que um dos motivos dos antigos domadores de leões do circo levantar uma cadeira na frente do leão é porque quando o leão vê as 4 pontas da cadeira, ou os 4 pés da cadeira, ele não sabe o que atacar. Como ele não sabe o que atacar, ele paralisa. Se você quer atacar todos os lados, você não ataca lado nenhum. Você tem que escolher uma única coisa para você fazer na sua vida e ser muito bom naquilo que você faz. Alguém pode dizer aleluia? E eleja alguém para você aprender. Não se acatando um monte de coisa, principalmente gente que fala coisa diversa. Um fala uma coisa, um fala outra, fala outra. Meu irmão, você não está construindo nada dentro de você. Alguém está ouvindo ou não? E aí é o terceiro ponto. A Bíblia diz, percebo que todo o texto de Marcos 5 repete uma multidão, uma multidão. Jesus atravessou e havia uma grande multidão. A multidão seguia Jesus, a multidão apertava Jesus, a mulher atravessou a multidão. O tempo todo a multidão aparece, sim ou não?
Apesar de não ter nomes de pessoas, há uma multidão o tempo todo aparecendo aquela importante para a história, sim ou não? A Bíblia diz que depois que Jesus olha para Jairo e diz, tem uma única coisa dentro de ti, uma única coisa, é o medo. O que ele precisava ter dentro dele? A fé. Tem uma única coisa dentro de você. Só eclode dentro de você uma única semente. Plante 2 sementes misturadas, não vai dar em nada. Você tem que ter uma única semente. Ok. A Bíblia diz, então Jesus deixa toda a multidão. É a primeira vez no texto que ele faz isso. A multidão o tempo todo está seguindo ele, sim ou não? A Bíblia diz, ele deixa toda a multidão e chama apenas Pedro, Tiago e João. Estou inventando ou está no texto? Está no texto, sim ou não? Aí ele entra na casa e faz a parte 2 da limpeza. Ele diz assim, essa menina que vocês estão chorando e pranteando, ela não está morta. Ela apenas dorme. Eu assisti um desenho animado, uma vez, uma animação de passagens bíblicas, que relatava essa cena. Jesus entrava na casa e dizia, essa menina não está morta, ela apenas dorme. Aí no desenho, as pessoas estavam, todas riam, botavam a mão na barriga e riam. É um louco. Aí ele dizem assim, quem é você, Jesus? Para entender da morte. Ele diz, é verdade, vocês entendem da morte, mas eu entendo da vida. Alguém vai dizer aleluia? Jesus faz a segunda limpa, olha o texto. A Bíblia diz que haviam todas aquelas pessoas lá ali rindo. A Bíblia diz, ele não levou nenhuma delas. Disse, sai todo mundo. Eu só vou entrar com Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe. Significa, terceiro ponto, sua fé sofre perigo. Cuidado com aquilo que você ouve, cuidado com aquilo que você crê e cuidado com as pessoas que te cercam. Cuidado com as pessoas que te cercam. Vocês querem me acompanhar? Posso continuar? 1 Coríntios capítulo 15, verso 6. 1 Coríntios capítulo 15, verso 6. Vocês vão rir, vão dizer o que isso tem a ver. A Bíblia diz, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Quantos discípulos Jesus possuía pelo menos quando ele ressuscitou? Pelo menos quanto? No mínimo quanto? Está aqui no texto, irmão. Pelo menos quantos diz? 500 discípulos Jesus tinha, no mínimo. Acabei de dizer que eram mais. Mas pelo mínimo, ele tinha 500 discípulos quando ele ressuscitou. E a Bíblia diz que esses irmãos viram Jesus vivo. Aqui é o testemunho de várias pessoas. É a prova que não houve aqui uma invenção. Porque como é que você convence tantas pessoas a contar a mesma história por tanto tempo? E mais ainda, como é que você convence as pessoas a contar a mesma história por tanto tempo e morrer por essa história que era uma mentira? Essas testemunhas são mais uma prova da ressurreição de Jesus. Mas vamos lá. Vocês estão me acompanhando ou não? Vai comigo em Lucas 6, 13. Lucas 6, 13 e verso 17. Vamos ler primeiro 13, depois 17. Vai lá comigo. E quando já era dia, chamou a si seus discípulos e escolheu 12. Perceba que ele chama discípulos, mas dentre os discípulos ele escolhe quanto? 12. A quem também deu o nome de apóstolo. Verso 17. E descendo com eles, parou num lugar plano e também um grande número de seus discípulos. Possa ser que esse grande número de discípulos possa ser aqueles 500 que apareceram lá na frente. Alguém está ouvindo ou não? Então, no meio desses, pelo menos esses 500 discípulos, ou foi crescendo até chegar aqui, não importa, mas um grande número de discípulos, desse número grande de discípulos, ele retirou, ele escolheu quanto? Lucas 6, 13. Ele escolheu quanto? 12. Ele escolheu 12. Apesar de ter 500 discípulos, escolher 12 apóstolos, o círculo íntimo de Jesus tinha 3 pessoas. Pedro, Tiago e João. Foram esses 3 que entraram com ele. Cuidado com quem te cerca. Nunca se cerque de pessoas que não creem como você crê. Sua fé estará em perigo se você se cercar de incrédulos. Se você se cercar de pessoas que duvidam. Alguém está ouvindo ou não? Jesus não fez isso. Ele se cercou de pessoas e o quê? Que criam. O Filho de Deus não se cercou de incrédulos. O Filho de Deus não se cercou
daqueles que duvidavam. Quando o povo riu, Jesus disse, pode ir para fora, não preciso de nenhum de vocês. Nenhum de vocês agrega nada. Para que vocês vão ficar aqui? Eu não preciso de curiosos, eu preciso de crentes. Quantos crentes eu tenho aqui? Quantos crentes eu tenho aqui? Irmão, deixa eu te dizer uma coisa muito forte. Muito forte. Faça um favor à sua fé e coloque perto de você pessoas que creem. Faça um favor à sua fé. Sua fé já corre perigo. Para que você vai cercar sua vida? As pessoas mais íntimas suas, mais próximas a você, são pessoas que não creem. Você está botando sua fé em perigo. Porque vamos de baixo para cima. Se você se cerca de pessoas que não creem, elas vão falar com você, não sobre fé, mas sobre dúvida e incredulidade. Elas não vão lhe ministrar fé, vão lhe ministrar medo. E você deve ter cuidado com aquilo que você crê. Se você ouve da creta essas pessoas, aquilo que você ouve dessas pessoas fatalmente descerá ao seu coração. E ao invés de você ter fé, terá medo. A sua confissão não será de fé. Não será daquilo que você espera de bem. Será daquilo que você espera do mal. Porque você sempre vai achar que essas pessoas estão certas. Alguém está ouvindo ou não? Posso ir um pouco além? Biblicamente isso que eu vou dizer. Tem todo respaldo bíblico. Não vou buscar aqui os textos, mas você sabe. A Bíblia diz que comunhão entre a luz e as trevas, entre Deus e Belial. Não chame para o seu casamento pessoas que não creem. Para os solteiros, vou me casar, não posso me casar com a pessoa que não crê. Alguém está ouvindo ou não? Posso. Vou abrir uma empresa, não vou me cercar de pessoas que não creem. Alguém está ouvindo ou não? Irmãos, eu estava falando essa semana, ministrando isso a um casal. Quanto mais áreas de convergência um casal tem, mais poderoso é aquele casamento. Mais chances de dar certo. Alguém está ouvindo ou não? Então pense, um casal converge na área da fé, converge na área do que eles pensam sobre criação de filho, converge sobre o que eles pensam sobre o dinheiro, o que eles pensam sobre a vida, sobre estudar, sobre progredir. Vocês entendem ou não? Agora, por que tem casais que têm tantas brigas? Porque eles às vezes até concordam com a fé. Nós dois acreditamos em Deus, Deus existe. Mas fora isso, eles não concordam o quê? Com mais nada. A Bíblia diz, andarão dois juntos se não estiverem de quê? De acordo. Fora isso, eles não concordam o quê? Com mais nada. Olha a palma da sua mão e a outra e coloca os dedinhos assim. Que você tenha muitas áreas de convergência com seu marido e com sua esposa. Quanto mais tiverem, mais sucesso você tem no seu casamento. Posso ouvir um glória a Deus? Então, irmão, não se cerque de pessoas que não creem. Vamos fechar? Deus está falando com você, diga aleluia. Ok, último ponto, e aqui a gente fecha. Irmãos, se eu pegar, não vou fazer isso, mas se eu pegar esse cálice aqui e jogar ele para cima, ele vai subir ou ele vai descer? Quantas vezes, obviamente, se ele não quebrar, quantas vezes vai acontecer se eu jogar ele para cima, ele vai descer? Isso vai acontecer quantas vezes? Todas as vezes? Sem erro, vai acontecer todas as vezes? Porque ele vai cumprir o quê? Uma lei, que é a lei do quê? Irmãos, você deveria pensar da mesma forma. Anote essas 3 referências aqui. Mateus 8:13, vou repetir, Mateus 8:13, Mateus 9:29 e Mateus 15:28. Por que eu não estou abrindo esses textos? Porque os 3 textos dizem a mesma coisa. Seja feito conforme a sua fé. Seja feito conforme o quê? Vou repetir que eu estou vendo algumas pessoas ainda querendo anotar aqui.
Mateus 8:13, Mateus 9:29 e 15:28. Todos os três textos dizem: seja feito conforme a sua fé. Irmãos, depois que Jesus tirou os incrédulos e só entrou com os crentes, ele só entrou com o quê? Ele só entrou com o quê? Os crentes. Jesus disse à menina, Talita cumi, menina, eu te digo, levanta-te. Ele falou com uma morta, sim ou não? Ai, Jesus maravilhoso. A menina obedeceu? Mas olha que interessante, apesar de Jesus falar com a menina e ser suficiente para a menina ressuscitar, Jairo tinha crido que a menina sararia e viveria se Jesus tocasse nela. Antes de Jesus falar, Jesus pegou na mão da menina. Nunca despreze os detalhes bíblicos. Bastava Jesus dizer, menina, eu te digo, levanta-te, e ela se levantaria. Alguém pode dizer aleluia? Por que ele tocou? Porque seja feito conforme você crê. Sempre será assim. Irmão, se você crê que se eu jogo esse copo para cima, 1000 vezes ele vai cair, você precisa crer na lei da fé. Que 1000 vezes que você crer e não duvidar no seu coração, você obterá exatamente aquilo que você diz. É uma lei. Que lei é essa? Diga comigo, a lei da fé. Que lei é essa? Se você crê na lei da gravidade, meu irmão, o mesmo Deus que criou a lei da gravidade, você acha que foram os físicos que criaram a gravidade? Quem criou a gravidade foi o mesmo Deus que criou a lei da fé. A gravidade funciona todas as vezes? Sim. A fé vai funcionar também, todas as vezes. Alguém pode dizer glória a Jesus? Vamos ficar de pé e vamos orar juntos em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, para você ter uma fé viçosa, uma fé vibrante, você precisa responder a essa pergunta. Quem tocou nas minhas vestes? Ou seja, você precisa ter uma fé que se revela, uma fé que fala, uma fé que responde. Amém? Irmãos, Jesus não quer 007, você precisa ser um crente que se revela. Um crente que mostra para ele que você crê, você mostra para Jesus que você crê. Amém? É o mesmo que Jesus dissesse assim, Jesus no seu espírito dissesse assim, filha, você vai viajar, eu vou te levar para um outro país. Tá bom. Se você não tirar o passaporte, por exemplo, você não mostrou para Jesus que você crê. Se você tirar o passaporte, você está demonstrando que aquela palavra vai o quê? Acontecer. Você tem que demonstrar, meu irmão, quem tocou nas minhas vestes significa isso. Você precisa ter uma fé que se revela, que se mostra, que não se oculta, porque fé é igual a confissão. Você precisa ter uma confissão de quê? Da sua fé. Só que a mensagem de hoje é, a sua fé sofre perigo. Se você não tiver cuidado com o que você ouve, se não tiver cuidado com aquilo que você acredita, e não tiver cuidado com as pessoas que te cercam, sua fé pode entrar em colapso. Você pode até começar crendo, e depois não crer mais. E é por isso que algumas pessoas têm decepção com Deus. Não é que Deus falhou, foi você em que em algum momento deixou de crer. Começou até crendo, mas quando passou a ter problemas, irmão, tem crente aqui que não pode ter problema, porque só sabe crer quando está tudo bem. Irmãos, sua fé não tem valor quando está tudo bem. Sua fé é revelada quando você tem algo para você suplantar, uma dificuldade para você superar. Aí é que a sua fé se revela. Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Vou pedir que os ministros de louvor me ajudem aqui agora. Vamos louvar a Deus juntos. E vamos encerrar este momento com uma oração.
essa confissão de fé essa noite. Aonde é que a sua fé tem valor? É nesse momento aqui, ó. Se eu passar pelo vale, passarei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Declare sua fé. Em teus braços é o meu descanso. Declare, igreja, aquilo que você crê. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, passarei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Toda a igreja, toda a igreja. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços. Em teus braços é o meu descanso. Declare, igreja. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Querido Espírito Santo de Deus, o Senhor está aqui essa noite. Tu é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que ousamos pedir ou imaginar, segundo o poder que em nós opera. Agora mesmo, esta palavra está trazendo livramento para as nossas vidas, porque por muitas vezes a nossa fé esteve em perigo, por causa daquilo que ouvimos, por causa daquilo que damos crédito, por causa daquilo que acreditamos, por causa da imagem que criamos dentro de nós e por causa das pessoas que nós colocamos como o nosso círculo mais íntimo, pelas pessoas que nos cercam, meu Deus. Mas hoje o Senhor nos dá livramento dessas coisas pelo poder da Tua palavra. Hoje eu tomo a decisão de ter uma fé vibrante, uma fé viçosa, uma fé que se eleva sobre situações e circunstâncias, pois eu não vivo pelaquilo que vejo, eu vivo pelaquilo que eu creio, e eu creio que a minha vida está em Tuas mãos, em Teus braços. Em Ti eu descanso seguro, eu estou em Ti confiadamente. Posso confiar em Ti, em Teu caráter fiel. Posso confiar na Tua palavra que é poderosa. A Tua palavra é fiel. O Senhor é fiel para cumprir a Tua promessa sobre a minha vida. Meu Deus, a Tua palavra diz que eu verei em minha vida o cumprimento das Tuas palavras. Eu não morrerei antes de ver a Tua palavra se cumprir em minha vida, porque fiel é aquele que prometeu para cumprir. Meu Deus, esta noite eu estou sendo ousado como a mulher do fluxo de sangue, e estou sendo ousado como Jairo, para ir além das circunstâncias, além daquilo que é aparente, além daquilo que é visível. Meu Deus, eu estou me elevando sobre situações, circunstâncias, sobre problemas, e estou me movendo por fé.
para declarar não o que eu vejo, para declarar aquilo que eu creio. Eu digo que eu creio. Eu creio que eu sou a pessoa que toca na orla das suas vestes. Eu sou a pessoa que não se esconde. A minha fé está do lado da verdade. A minha fé está do lado da verdade. Ainda que eu ouça e escute sobre realidades, a minha fé está do lado da verdade. A verdade é a tua palavra que suplanta as realidades da minha vida. Meu Deus, eu estou indo além do que esperam de mim, porque eu não vivo pela expectativa dos homens, eu vivo pela fé em Jesus Cristo. Eu vivo além do que é natural. Meu Deus, ainda que as pessoas me desprezem, ainda que as pessoas não deem nada em relação a mim, ainda que as pessoas achem que as coisas na minha vida não tem mais jeito, que não podem ser, meu Deus, eu não vivo pela opinião das pessoas, eu vivo pelaquilo que eu creio. Eu vivo por ti. A minha alma, o meu coração, o meu espírito está firme em ti, e eu não me atemorizo. Obrigado pela tua palavra hoje, pela tua libertação, que torna a minha fé, mais uma vez, madura, vibrante e viçosa, para a glória de Jesus. Amém e amém. Aplauda força ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Ok. Diga assim comigo. A minha fé, diga comigo, a minha fé é uma fé vibrante. Amém? Pastor, como é que eu posso tornar a minha fé cada dia mais vibrante? Meu irmão, crie o hábito de pôr a palavra na sua boca. Mas lembre-se, a palavra, antes de estar na sua boca, ela precisa estar em seu coração. Não é o que diz a palavra? A palavra está perto de ti, perto da sua boca e também do seu coração. Para que a palavra esteja na sua boca, ela precisa estar em seu coração. E a forma de você acessar o seu coração é através dos seus ouvidos. Por isso, não entregue seus ouvidos a qualquer pessoa. Não deixe qualquer pessoa ministrar você. Amém? Principalmente o diabo, amém? Quando você, meu irmão, pode ser quem for, quando você ouve uma coisa que não bate com aquilo que você crê, lá dentro de você repreende e não aceita. Amém? Quem pode ser glória a Jesus? Nós, como seus pastores, amamos vocês. E nós queremos, desejamos e esperamos o melhor de Deus para a vida de vocês. E a forma que podemos ajudar vocês a ter esse tipo de vida é através do ensino da palavra. Amém? Glória a Deus. Vamos entregar nossos dízimos e ofertas. Pode continuar louvando a Deus com essa canção. E vamos encerrar o culto assim, fazendo essa oferta maravilhosa. Entregue seu dízimo, sua oferta. Vamos ser generosos na casa do Senhor. Plante sua semente. Meu Deus, que tremendo poder cantar isso essa noite, fazer essa confissão. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, passarei com teus braços. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços. Em teus braços é
em tua graça. Recaio de novo. Caio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Querido Jesus, te agradecemos pela alegria que temos de fazer a confissão da nossa fé. Estamos em teus braços essa noite. E a nossa oração hoje é que milagres ocorram em nossa vida. Coisas sobrenaturais e inexplicadas nas palavras dos homens ocorram na nossa vida. Que a partir de hoje, milagres e coisas extraordinárias e sobrenaturais façam parte da nossa vida, porque estamos escolhendo hoje viver por meio da fé. Agora mesmo, o Senhor está indo ao encontro de cada situação na nossa vida, e o Senhor está agindo e operando em nosso favor, operando em nossa casa, em nossa família, na vida dos nossos filhos, em nosso trabalho, em nossa empresa, em nossos negócios. Agora mesmo você está operando em nossa alma, em nossos sentimentos, em nosso coração, em nossa casa, em nosso casamento. Estou agindo em nosso favor, em nosso corpo, em músculos, tendões, ossos, em nosso sangue. O Senhor está operando agora a vida e o teu milagre e os teus sinais. Tudo é possível àquele que crê. E cremos em Ti, Jesus, para o milagre e para a Tua promessa em nossas vidas. E a Ti oferecemos a glória. Em Teu nome. Amém. E amém. Alguém pode dizer aleluia? Glória a Deus. Levante suas mãos. Que o amor de Deus, o nosso querido Pai, e a graça de Jesus, seu lindo Filho, e a comunhão do nosso amigo Espírito Santo, esteja hoje com a sua vida, com sua casa e toda a sua família, hoje e para sempre, para a glória do Senhor. Amém e amém. Beijo no coração. Nos vemos domingo às 9 da manhã, e que a graça esteja com você. Domingo, 9 horas da manhã, estamos juntos.